Primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês e pedir desculpas, primeiro, por essa loucura toda do negócio do vídeo, não sou muito acostumada com plataforma, essas coisas assim. Queria muito que a gente tivesse, na verdade, num bar, tomando uma cerveja, e trocando essa ideia, porque muitos anos que a gente não se vê, né? Só Verdade. nesses encontros online, virtuais e tal. E pela troca também do dia, né? Porque seria semana passada, mas aí eu acabei pegando um trabalho comecei um trabalho na semana passada que tava, tipo, não ia dar tempo, né, de fazer a live. E a ideia dessa live é conversar mesmo. Eu esqueço que a câmera tá aqui. A ideia dessa live é a gente trocar uma ideia mesmo como realizadores de cinema de guerrilha na Baixada Fluminense, é, falar um pouquinho da experiência de cada um, cada um relacionado a essa realização de cinema e é isso, trocar essa ideia, falar também dos projetos que a gente está fazendo ou que a gente está pensando em fazer, amadurecer talvez alguma ideia, se alguém sair daqui com uma ideia e quiser depois botar aí como roteiro e a gente começar a produzir também é uma boa. É, a gente já se conhece, enfim, eu conheço vocês já, mas seria legal a gente se apresentar também, porque a Fabi, por exemplo, não conhece pessoalmente Ricardo e Tuane, só conhece pelo que eu falo muito bem de vocês e do trabalho de vocês, do trabalho do CGB no geral. Tem o Vitor também, que eu adoraria poder estar trocando essa ideia com ele aqui. Mas, enfim, e também tem só a gente, porque foi pouco. Assim, apesar de divulgar nas redes sociais, não teve um alcance, né? Tipo, não divulguei muito, assim, só botei lá nas redes sociais e tal. Quem quisesse chegar, chegava. E a ideia é essa, da gente conversar e trocar, falar sobre essa. Sobre como que a gente, como realizadores, produtores de audiovisual na Baixada, estamos aí fazendo cinema na guerrilha, com ou sem edital, com ou sem equipamento. E é isso, nada diferente do que a gente já não faz e do que a gente já também não troca nas nossas experiências e conversas e tal. O Ricardo não está conseguindo ver a gente. Ricardo, passa pro lado, você só tá se vendo, né? Passa pro lado que aí vai aparecer todos os quadradinhos. Eu também não tava vendo ninguém. Conseguiu? Beleza. Show! É por isso que eu boto o computador, porque o celular é bem complicado, né? Aí eu boto o É, computador aqui que eu fico vendo todo mundo no computador, aí aparece quadradinho e tudo. Mas aí podem começar, gente. a gente começa apresentando. Pode ser. Não tem uma pergunta central, é meio que tipo se apresenta e depois a gente começa a Mais trocar fácil. ideia. Então, meu nome é Tuane Campos, eu sou atriz, comecei no teatro com 14 anos, sem pretensão de ser atriz nem nada. Vou fazer teatro. Sempre, assim, quando eu comecei muito tímida, muito, nossa, esse mundo não sei se é para mim, mas com uma coisa artística muito grande dentro de mim, assim, de realizar, sabe? De turbilhão de ideias. Eu acho que fazer arte, produzir arte, quando você entra nesse mundo, começa a vir aquele turbilhão de ideias. Pô, se fosse assim, se for, sabe? Então, o teatro me deu isso de início e eu fui me aprofundando, né, ali com os meus 14 anos. Fui indo, pulando de cursinho em cursinho, esses cursinhos de prefeitura, que são maravilhosos, inclusive, assim, gratuitos. Eu acho maravilhoso, acho que todo lugar tem que ter, porque teatro, para mim, falando especificamente do teatro na arte, é uma coisa para a vida, para todo mundo, para a sua vida, assim. Não é porque você vai ser ator, atriz, para você, para um trabalho, para a escola, para apresentar um trabalho na escola, para tudo, para tudo. Então, fui pulando desses cursinhos, e aí, 14, com os meus 17 anos, eu conheci o Vitor, porque ele foi filmar uma peça minha de teatro de final de curso O Vitor é do CGB, né? Tô falando pro vídeo em geral. E aí ele foi filmar,
esse final de curso lá do teatro. E aí conheci o Vitor, ele, pô, vamos fazer um negócio lá no coletivo de cinema, a gente tá começando com uma coisa, a gente vai fazer um filme, vai ser legal. Então, tá, vamos. Um negocinho assim, pequenininho. E aí eu fui ali, eu conheci o cinema. E eu já estava com o coração muito ligado ao teatro, e aí eu conheci o cinema, e eu falei, nossa, sabe, o universo, assim, artístico na Baixada, porque comecei a fazer teatro, assim, já bem, nem sabia que tinha, por um acaso eu descobri o curso de teatro, e aí fui achando outro, aí pula pro outro, aí achei cinema e um coletivo, uma galera que estava produzindo cinema aqui. Então eu falei, caraca, que incrível, sabe? E eu acho que é isso que eu quero fazer, eu gosto disso, eu quero. E ali eu estava com os meus 17 anos e aquele impasse muito grande da sociedade de que você não deve estudar arte, que é uma coisa muito pesada em cima de você, mas ao mesmo tempo uma coisa muito grande dentro de mim que eu, poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer teatro, eu quero fazer cinema, porque existe cinema aqui. E aí eu resolvi estudar artes cênicas. Então, com os meus 17 anos, eu entrei para a faculdade de artes cênicas. Hoje eu estou com os meus 29 anos. E aí foi isso, assim, eu não larguei, continuei na faculdade. E aí continuei com o CGB, produzindo, a gente produzindo aqui na Baixada, fazendo, agora estagiando nos cursinhos, no mesmo cursinho onde eu comecei a fazer teatro na prefeitura, eu fui estagiada na minha faculdade. E aí depois fui ser professora. E aí, hoje em dia, eu trabalho como educadora de teatro, artes cênicas em escola, ONG, cursos. E tô aí, tô querendo produzir mais, sabe? Com CGB, com a galera nova também. Assim, uma apresentação onde eu já vou ter a história junto, já no geral. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É É. muito doido, assim, porque é muito parecida também com a minha vivência, assim. Eu também fui conhecer o teatro com 13 anos, 14, na escola pública. Então, foi um professor na escola pública lá, naquele, acho que projeto Mais Educação, uma coisa assim. E aí Ah, caraca, teatro, e fiquei assim, me apaixonei pelo teatro e fui seguindo no teatro. E aí quando eu conheço o cinema, que é o CGB, eu estava muito envolvida com teatro e várias vezes eu falei não pro Valdomiro lá no Sesc, Nova Iguaçu, que ele falava, vem pro uhum. cinema, você já gosta de teatro, você vai gostar do cinema e tal. E eu falei, não, vou ficar só no teatro, teatro é minha paixão, não quero saber de cinema. Até que ele falou, não, agora é sério, você tem que dar pelo menos uma olhada no que os caras do CGB estão fazendo, que eu acho que você vai curtir, acho que é a tua vibe. E aí foi onde eu fui na primeira oficina que eu fiz do CGB. E aí foi o que aconteceu parecido com você. Aí eu falei, caraca, eu também posso fazer cinema, que massa. E foi. E é isso que E a você sensação. pode falar. Pode falar. E a sensação é essa mesmo. Nossa, eu posso fazer então, sabe? Mas eu não tenho nada. Cinema, porque assim, tudo que você vai ver de cinema na TV ou no próprio cinema, né, para ir Uhum. assistir no shopping, tá? É muito grandioso, assim. E aí você vai ver os por trás da câmera e a galera com os equipamentos sinistros e carrinho levando a câmera. E fala, gente, mas como é que eu vou fazer isso, sabe? Tem como fazer isso aqui? E aí a gente descobre um novo universo, não é só isso, não é só esse lugar, não é só desse tamanho que se faz cinema, você pode fazer de diversas formas, em diversos lugares, é muito incrível, assim, o quanto isso abre, né, seus olhos. Nossa, então eu Sim. posso fazer, então tem cinema É. aqui, tem. E tem essa possibilidade também, né? Porque ainda tem isso, né? A gente que é da Baixada, a gente sabe o quanto que é importante a gente saber que tem essas possibilidades, né? Uhum. A gente, eu comecei a gravar aqui esse rolê e tá me falando que eu tenho só mais 6 minutos e que eu teria que fazer um upgrade, cara, que louco esse aplicativo. Eu não sei, Fabíola, eu acho que eu tenho que abrir uma outra sala, né? Ele só faz 1 hora de. É isso?
Eu Meia acho que são hora? 40 minutos. Ah, então deve ser por Antigamente isso. eram 40 minutos. Eram 40 minutos. É, deve ser por isso, porque já deve fazer mais ou menos quase isso mesmo que a gente está aqui. Vai ter que sair e entrar de novo. Tá, então a gente espera acabar esses 6 minutos, melhor, né? Uhum. Aí Acho eu que pode faço um ser. outro e mando pra vocês e a gente, tipo, recomeça da onde a gente parar, pode ser? Porque aí a gente Pode fica mais ser. uns 20 minutinhos trocando essa ideia, pra também não tomar muito tempo de vocês, tá bom? Show, Mas show. pode continuar, tu. Ah, então, agora eu meio que me perdi. Mas fala aí, Ricardo, um A pouquinho. gente estava falando dessa possibilidade, né, de saber que, tipo, a gente pode Ah, trabalhar e fazer teatro que e dá para cinema na trabalhar Baixada. teatro e cinema na Baixada. Assim, teatro já foi um grande achado. Eu fico assim, nossa, teatro. E é legal que quando você entra, por exemplo, eu não sabia que existia cinema. Aí entrei no CGB, conheci o CGB. Até então só tinha o CGB. E aí, aos poucos, foram aparecendo outra galera aqui, outra galera ali. Aí você fica, gente, então tem uma galera produzindo aqui, sabe? Por que todo mundo não sabe disso? A vontade de a gente falava pra todo mundo, sair com o megafone, gente, tem uma galera aqui, gente, vem fazer ali também, lá em Belford Roxo, lá em Caxias, tem galera, gente, fazendo. É muito, muito incrível, foi muito incrível. Assim, o CGB foi uma coisa muito incrível na minha vida. E quando eu entrei, eu não esperava que eles fossem me chamar mais, né, para continuar, nem nada mais. E eu entrei e falei, nossa, é muito bom, cara. Tomara que eles façam um curso, um workshop, uma oficina, que eu vou querer participar. E aí, daqui a pouco, me chamaram para participar de um outro filme. Foi, nossa, emocionante. Ah, me chamaram. E é muito legal como que eles agregam, né? A gente fala eles como se o Ricardo não estivesse aqui, né? Mas como vocês agregam, né? Não é uma coisa só que o CGB passa na nossa vida, o CGB permanece, né? E isso é muito importante, porque é isso. Eu também, quando eu fiz a oficina, e aí eu fiquei muito empolgada, assim, caraca, que maneiro, agora eu já botei, agora eu faço cinema, sabe? Mas só que eu falava assim, e eu falava para as pessoas assim, eu fiz cinema com CGB, eu faço parte, eu já falava que eu fazia parte do CGB, mas aí eu só tinha feito a oficina, mas a forma como o CGB acolhe e agrega a gente é como se a gente já fizesse parte daquilo já há muito tempo, né? Então eu fiz a oficina, eu já falava que eu era parte do CGB, assim. E aí quando o Vitor falou comigo sobre a Darcy Ribeiro, porque foi o Vitor que me falou, né? Vai lá, faz a prova da Darcy Ribeiro. Eu falei, que isso, cara? Nunca que eu vou conseguir estudar nessa escola, passar. E ele falou, pô, eu fiz. Eu falei, pô, sério? Ele, sério. E aí ele me deu esse incentivo, assim, ele e o Marcos na época, o Luiz também. Aí eu falei, caraca, que maneiro, vou tentar. E aí eu lembro na minha entrevista lá da Darcy Ribeiro, você tinha que meio que fazer parte de um coletivo, alguma coisa assim. Eu falei, pô, eu faço parte do CGB, Cinema de Guerrilha da Baixada, assim. E caraca, que maneiro, então vem. E aí eu falei pro Vitor, né? Eu falei, ó, Vitor, falei lá que eu era do CGB. Ele, pô, mas tu é. Aí eu, caraca, agora eu sou, de verdade. O cara falou que eu sou. Mas é isso, assim, a forma de. É isso, você se sentir acolhido mesmo, né? E fazendo parte daquilo ali. Uhum. Verdade, verdade. Temos 2 minutos. Ricardo ou Fabiola querem começar a falar e a gente abre outra sala ou vocês preferem já finalizar aqui e a gente abre outra? Deixa eu só me apresentar, então. Então, beleza. Ricardo Rodrigues, boa noite a todos. Muito bom falar com vocês todas. Liz, Fabiola, Tuane, querida, eu falo todo dia com a Tuane, quase, né, Tuane? A gente... Estou muito feliz de estar aqui, o que a Tuane falou, o que a Liz falou. Poxa, isso vai carimbando o nosso coração para sempre, né? São marcas que a gente vai relembrando, vai revivendo, né? E sempre reviver é bom, né? Escutar também é bom, sentir de novo é muito bom. E é isso que acontece com você, acontece com a gente também. É uma troca, sempre vai ser uma troca. Se a gente está dando é porque a gente recebe, sabe? Se a gente deu é porque a gente recebeu essa energia. Acho que eu não sei quantos minutos tem, mas é uma troca que vai durar a vida inteira, sabe? Vai ser sempre uma troca. Quando a gente se vê, quando a gente se falar,
a energia, a vibe vai estar sempre ligada lá naquela raiz que foi lá no Sesc, no caso da Liz, como a Tuane, que foi lá no enterro de Anão em 2011. Estou falando de 2011, são quantos anos? 11 anos já. Né? Então, são coisas, são elos que não tem como ser desfeitos mais. Nada na vida, nem a morte tira um elo desse, porque vai ficar sempre vivo na nossa memória, na nossa biografia, na nossa história, né? E é um elo que não termina, um elo que não vai se abrir nunca. Isso é muito importante, é muito forte, né? Pelo menos para mim, acredito que para vocês também. Sim. Com certeza. É um elo que Tá bom? isso permanece. Tá em 1 minuto. Estão me ouvindo ainda? Uhum. Tá. A gente foi chamado agora para uma mostra, deve ser agora na UERJ, mês que vem. Que massa. E aí ele me falou, quem me chamou, é Leandro, esqueci o nome do sobrenome. Ele fez essa mostra com o pessoal do Nós do Morro, por exemplo, com outros grandes núcleos, né? Eu me senti até pequenininho, porque, caramba, o Nós do Morro tem 30 anos, continua na atividade, revelando muita gente, né? E a gente praticamente está estacionado, está estagnado, né? Eu me senti tão feliz dele ter lembrado, eu não sei nem quem é. Ele me fez um... Só falta Ricardo, que já entrou também. Oi, conseguem me ouvir? Sim. Ah, show. Já agradeço de novo pela paciência. Mas o Ricardo estava falando da mostra da UERJ. Tá ouvindo, Ricardo? E acho que não. Tem que conectar áudio. Deixa eu falar aqui com ele. Peraí. Aqui vocês estão me vendo na... Ah, não. Agora acho que voltei, né? Agora sim. Foi. Estão ouvindo? Sim. Sim. Tá ouvindo? Então, só para terminar a fala, a gente Era da continua mostra sendo... da UERJ que você estava falando. Eu não sei nem quem é a pessoa que chamou a gente para fazer essa mostra. Ele chegou até mim, claro que eu aceitei de prontidão. E uma coisa que eu sempre falo com a Tuane, dificilmente eu digo não para as oportunidades, sabe? Dificilmente eu fecho uma porta, deixo ela encostada, sabe? Que amanhã, não é nem porque eu espero o dia de amanhã que aconteça alguma coisa, não, o meu jeito é esse. Saber chegar, saber entrar, saber fazer amizade, sabe? Dentro desse mundo artístico, todo mundo se conhece, né? Todo mundo escutou falar, então da mesma forma que se escuta bem, quando se escuta um arranhão, começa também a escutar, né? Embora ninguém é perfeito, temos que nos posicionar muitas vezes, mas saber entrar, saber fazer um trabalho razoável, um trabalho bom, um trabalho que marque aquele local, aquelas pessoas, eu acho que isso é muito importante para a gente poder prosseguir para sempre, né? Então, não sei quem é essa pessoa que nos chamou para fazer essa mostra, mas alguém falou e alguém me deu contato e chegou para essa mostra, que vai ser na UERJ. Já foi feita tanta mostra, tanta gente legal que ele foi falando, e só me liguei no Nós do Morro, que é o mais conhecido, né? Então a gente nem imaginava que isso fosse acontecer. Então o CGV continua sendo sempre lembrado, como você está lembrando da gente agora, né? Não, É isso. sempre. Não é nem sempre lembrado, é nunca esquecer mesmo. Não tem como esquecer, sabe? Porque parece que teve uma lembrança. Não, o rolê é de não esquecer. Se tudo o que eu faço hoje é por conta do cara maluco que invadiu minha escola quando eu tinha 13 anos e falou pra mim que eu podia fazer teatro, e por conta do CGB, assim, também, sabe? Então, assim, se hoje em dia eu posso
dizer que eu trabalho, que eu realizo, que eu produzo arte de alguma forma, por conta do CGB e desse cara que falou, não, ó, vocês aí estão fazendo, sei lá, eu devia estar na 7ª série na época, estão aqui fazendo escola pública, que não sabem que pode nem entrar no centro cultural ou no teatro com uniforme, saibam que vocês podem fazer teatro, sabe? Caraca, a cabeça faz assim, né? Caraca, que louco fazer teatro. E a mesma coisa do CGB aí, a gente não tem a melhor câmera do mundo, o melhor equipamento do mundo, mas pega aí, ó, a câmera, vai lá, se vira, sabe? Caraca, eu tô com uma câmera na mão, o que eu faço, sabe? Tipo, eu fico imaginando, assim, na década de 60, quando aquele bando de loucos da classe média alta, eu acredito que era classe média alta, criou o cinema novo, que o lema era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Tudo bem, vamos fazer. Mas o problema naquela época era ter a câmera na mão. Exatamente. Ter uma câmera na mão. A ideia todo mundo pode ter, nem todo mundo, mas a maioria pode ter, mas é a câmera na mão que é algo tão inatingível, né? Então, hoje em dia, o cinema talvez uma das artes mais democráticas que tem hoje é o cinema. E eu fiquei me relembrando há pouco tempo, conversando com a Tuane, 2011 a gente já fazia filme com aquelas câmerazinhas bem pequenininhas, bem vagabundinhas, que se vendia na casa de vídeo por R$ 199, R$ 99. A gente fazia esses vídeos de 1 minuto, que hoje é o TikTok, gente. Naquela época não tinha isso. Tinha os vídeos experimentais, mas pouca gente fazia. Então, quando a gente resolve fazer esses filmes experimentais de 1 minuto, 2, no máximo 2, que a câmera era ruim também, não podia explorar muito, mas tinha que usar a luz do poste. Isso é cinema de guerrilha, isso é o que o cinema novo fazia na década de 60. Sim. O Cacá Diegues fala isso. A gente tinha que utilizar o tempo do dia para poder gravar. E quando gravava à noite, gravava debaixo do poste, porque a nossa energia, nossa bateria acabava e tinha o diesel, tinha um montão de outras coisas que eles tinham dificuldade para fazer. Então, quando a gente fazia vídeo de 1 minuto, a gente ganhou um festival de cinema experimental. O TikTok naquela época se chamava Cinema Experimental. Quando a gente ganha um festival no Ceará, com um filme de 1 minuto e 11 segundos, assim, caramba, isso é muito louco, né? Isso é muito mágico. E aí a gente vê hoje essa molecada fazendo isso com um celular. E a gente fazia isso há 11 anos atrás, 10 anos atrás, 12 anos atrás. E se a gente pensa o seguinte, cara, o que a arte pode fazer? Ela pode revolucionar, ela pode transformar vidas. Mas você fica pensando o seguinte, cara, se a gente não exercitar, como a gente descobre? Como é que a gente inventa? Se não exercita, se não cria. Se não exercitar, não tem o poder da criação. Porque a criação, muitas vezes, acontece naquele momento. E quando a gente se junta para fazer, é que várias cabeças no mesmo intuito, é que a coisa fica mais maravilhosa ainda. Então, por isso que a gente tem tanto resultado legal, né? O Barra do Piraí, eles tinham 18 escolas do município, se não me engano. Uma cidade de 16 mil pessoas, uma coisa assim, habitantes. Eles faziam um filme por ano. No final do ano, apresentava lá no festival. Nós fomos lá fazer cinema, lá numa oficina, fizemos um filme por dia. Os caras ficaram doidos. Nós estamos estudando o ano inteiro para fazer um filme. Os caras chegam aqui, fazem um filme por dia. Foram 5 filmes. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Foi um filme diferente, claro. Foram filmes de 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, no máximo. Mas foram feitos filmes, os caras ficaram doidos. Então, assim, é querer muito fazer acontecer, sabe? Eu acho que... E aí vem o reflexo. A gente tem amigo de Barra do Piraí que eu falo pelo Zap sempre. Então, é botar uma sementinha do que podemos fazer e do que podemos criar, do que podemos derrubar essas barreiras. Que as barreiras estão aí, preto, gay, periférico, para tudo. Eles criam barreira para a gente para tudo. E quando a gente consegue descobrir que a nossa arte consegue derrubar tudo isso e mandar todo mundo olha, eu posso fazer, porque eu tenho condições de fazer, eu tenho vontade de fazer e vou fazer, eles têm que engolir isso. E não é tão simples, mas o querer é tanto que é mais fácil.
Exatamente. Eu acho que é isso. Eu não sei se estou delirando Claro, aqui, mas eu acho não, que que é isso. isso, é isso mesmo, assim, total. É, eu tô, agora que você falou da questão de Barra do Piraí, eu assisti uma live sua com a Tu, que eu acho que foi lá em Barra de Piraí que o rapaz da IFRJ comentou que vocês levaram, que até hoje a galera faz filme por conta, né, dessa oficina, acho que foi uma oficina que vocês fizeram lá, né? E Uhum. ele pontuou uma coisa que eu achei muito legal, que ele falou, cara, vocês têm noção que vocês levaram uma estética de cinema para essa galera num lugar que nem tem cinema, assim, né? E aí isso ficou muito gravado assim na minha cabeça, né? Essa fala dele, eu falei, caralho, que foda, né? E aí eu tô trabalhando como arte educadora na exposição do fotógrafo Sebastião Salgado. E agora ele é bem polêmico, né? E agora há pouco tempo ele mandou uma de que foto de celular não é foto porque não tem uma estética, né? E aí já me remeteu essa frase dessa live que eu assisti com vocês. E aí eu tô lá, tipo, tentando fazer com uma atividade justamente usando o celular, fotografando o entorno ali da Baía de Guanabara, relacionando com os povos indígenas, porque a exposição dele fala sobre povos indígenas, né? Pra gente. Porque que estética é essa, né? Que ele fala, né? Como assim? Que estética é essa pra galera que já nasceu na geração TikTok, né? Então eu tô sempre. Isso do CGB que a gente nunca sai da cabeça, então a primeira coisa que eu lembrei foi dessa live de vocês, quando eu vi essa declaração do Sebastião Salgado, eu falei, cara, eu vou desconstruir isso, né? Vou mostrar que dá sim para fazer muita coisa, não só foto, mas vídeos muito bons com o celular. E a estética é a gente que vai criar essa estética, sabe? Sim. A estética é sempre criada num novo, né? Por que não? Por que não? Exatamente. Por que não? Exatamente. A gente tem, e o CGB sempre fala disso, né? Você Uhum. pode fazer com o que você tem. Aí vai falar pra galera que quer fazer fotografia e que o máximo que tem é um celularzinho em casa que ela não pode fazer porque não é estética. Pois Como é, não assim? é estética. Exatamente. Como assim, sabe? É um pensamento Foi ali, muito passado, né? sim, porque foi ali que eu me encontrei na ideia de que eu podia fazer cinema. Pô, então quer dizer que eu posso fazer com essa câmerazinha aqui, vai fazer vídeo? Ah, então eu posso fazer, entendeu? Como que não? Agora vai chegar para mim e falar que não pode? Isso, posso sim. E, Falar pra mim que não e é, isso, né? Que não é cinema, que não é foto, como que assim? não é. E isso revoluciona a vida da gente, né? Porque eu fico pensando nessa ideia do CGB, que o CGB chega e fala, ó, você pode sim fazer cinema. Cinema de guerrilha aqui, sem ter luz, sem ter a câmera que eles dizem que é a câmera adequada, você pode fazer. E aí a gente leva isso para a vida, porque coisas da vida que não tem mais nem a ver com cinema. Outra coisa, você fala assim, poxa, mas aí me falaram que eu podia fazer cinema, gente. Cinema, que é uma coisa parece tão distante da minha realidade aqui da Baixada. E agora você me fala que eu não posso fazer isso aqui, não, vou tentar, vou conseguir fazer ali com a câmerazinha, ó. E aí você vai levando para as outras questões da sua vida, sabe? Aqui não, eu posso tentar fazer isso também, eu posso realizar aqui também. É muito legal pensar que você pode encaixar essa ideia em outras coisas, e isso abre a sua mente, né? Porque imagina alguém que chegou para você e falou assim, não, você leva lá a sua fotografia, não, isso daí não, porque isso aí não tem estética, isso aí não. E aí pronto, aí você vai fazer outra coisa na sua vida, não, mas será que? Será que? Porque aquela pessoa te fechou ali, fechou sua mente ali. O negócio aqui é abrir a mente, né? Exato, é bem isso, é abrir a mente, né? Sair dessas caixinhas que eles querem colocar o tempo todo, assim, né? De falar o que é arte e o que não é arte, sabe? Caraca, que isso, sabe? É bem isso. Quer falar um pouquinho, Fabi? Se apresentar? Ah, Então, eu não sou do cinema, eu venho do teatro. Comecei ainda na adolescência a fazer teatro, cidade de interior onde eu morava.
A gente não tinha acesso nenhum ao teatro, nunca tinha nem assistido uma peça, e eu fui fazer uma aula de teatro e eu não consegui mais parar desde então. E aí depois fui fazer faculdade e depois da faculdade eu comecei a dar aula e enfim, até hoje eu dou aula ainda lá em São João, no Sesc de São João. Mas durante a pandemia eu parei total e aí a gente ficou muito em casa e cinema não era algo assim para mim que eu achasse que eu poderia fazer, assim, sabe? Eu assistia, sempre gostei de assistir, mas assim, nunca tinha feito. E quando eu conheci Liz, ela me apresentou o cinema, assim, esse outro lado do cinema, eu fazer. E, e aí enfim, se eu já tinha pensado em trabalhar com cinema, seria como atriz só, mas também nunca tinha trabalhado, não. Mas aí, como eu fiquei em casa e comecei a pensar em outras possibilidades, eu pensei que de repente eu poderia me interessar em editar, sabe? Que eu não tinha a mínima noção de como era. E aí fui fazer um curso e comecei a gostar e tal. E aí, enfim, como conclusão de curso, a gente fez lá um curta, e aí eu editei e tal, com a orientação da professora e tal. E aí depois, logo em seguida, já veio o documentário. E aí já emendou um no outro, assim, já estava acabando o curta lá de conclusão do curso e já fui fazer a edição do documentário, assim, muito insegura, porque era tudo muito novo para mim. E, mas eu descobri durante esse processo que eu tinha na minha cabeça eu achava que a edição fosse algo mais técnico, assim, que não fosse, de repente, tão artístico quanto fazer, ou, por exemplo, fazer o roteiro, ou dirigir, enfim. E aí eu descobri que não era bem assim, que era um processo era extremamente artístico, sabe? E, e intuitivo também, enfim. Foi um processo de aprendizado e, e foi bacana, assim. Até agora essa é a única experiência que eu tenho com cinema. Mas é isso. Uma pergunta que eu queria fazer para o Ricardo. Você falou nesse intensivo que vocês faziam vários filmes, faziam em um dia, em 2 dias. Como era o processo de montagem desses filmes? Como que conseguia fazer tão rápido? O Vitor, um baita editor, né? Também. Ele botava na ilha de edição e fazia aquilo rápido. Ainda mais que eram filmes curtos, né? Embora tem também, por ser 5, 2, 3 minutos, também tem a sua sistemática, mas fazia, repetia a cena em alguns enquadramentos diferentes e tal, mas ele fazia isso rápido. O Vitor fez O Evangelista, que é um filme de 14 minutos, ele fez em 2 horas. Ele ficou um ano para montar. Quando ele pegou para fazer, ele montou em 2 horas. Então, cada um tem a sua facilidade, né? Mas ele chegava em casa, teve um festival que eu fiz o júri. Da mesma forma que eu chegava em casa e assistia 30 filmes dando nota, por exemplo, 30 não digo, mas eram 10 filmes por dia, durante toda a semana, o Vitor chegava e editava aquilo, ele fazia com uma tranquilidade invejável. Ele domina a técnica da edição, né? Agora, devia fazer em algum tempo, botar música, editar o som, tem todo um processo. Mas a gente passa a madrugada inteira acordado se precisar, né? Eu chegava em casa às vezes 11 horas da noite, ficava até 1 hora da manhã, 1h30, assistindo filme dando nota. Isso porque a minha esposa não queria que eu ficasse lá em Barra do Piraí. O Barra do Piraí que dava um hotel para a gente para ficar lá, mas a minha esposa não deixava, eu tinha que voltar para casa e no dia seguinte voltar para lá de novo, entendeu? Mas não foi isso e jamais seria e será isso que vai fazer eu deixar de fazer o que tem que ser feito. Tu Mas, ia e então, voltava de Barra do Piraí todo dia? dia. Não, no último ano, já não querendo aceitar, eles colocavam um carro à minha disposição. Eles vieram me buscar, olha a loucura. Vieram de Barra do Piraí me buscar, 2 horas e meia. Me levavam mais 2 horas e meia.
voltavam de novo mais 2 horas e meia. E eles tinham que voltar para baixo por aí 2 horas e meia. Tudo isso porque eu não podia ficar lá num hotel, lá sozinho, no caso, com o pessoal do CGB, porque a minha esposa não permitia. E eu respeitava também, não concordava, mas respeitava. E fazia assim mesmo. É muito cansativo. Se tornava muito cansativo. Porém, como desafio, é muito melhor. Para eu poder agora dizer, olha, eu fiz e foi dessa forma que eu fiz. Assim como para escrever filmes em festivais. Hoje se escreve online. Tudo é online, é arquivo. Em 2010, como mendigo, eu escrevia filme em festivais, gravando em mídia de DVD, imprimindo ficha de inscrição e assinando e mandando para o correio. Então tem que querer muito. E a minha filha mais velha, hoje com 12, recém-nascida, eu dava a última mamadeira para ela, meia-noite, botava para arrotar, botava no berço e voltava a fazer inscrições de festivais. Então, assim, isso todos os dias, incansavelmente todos os dias. A minha esposa falava que eu era obcecado. Eu falava para ela, obcecado é uma coisa, determinado é outra coisa diferente. Então, isso para mim hoje, lembrar disso tudo, eu fico pensando, caramba, é muita determinação, porque eu não sei se hoje eu tenho pique para isso, depois de 12 anos. Eu até acredito que sim, que venham novos desafios, que eu vou me desafiar. Mas hoje, a gente pensando de tudo isso de trás para frente, a gente pensa que tem que querer muito. E o querer muito faz tudo isso. Para estar aqui hoje falando disso. Né? Eu costumo dizer que a vida é difícil. A vida é difícil demais para todo mundo. Mas para o vencedor, quanto mais difícil, melhor. Isso aí. E nesse processo todo, aí vocês captavam as imagens, era tipo mais ou menos as oficinas do CGB nos outros lugares, porque eu lembro do Muro da Baixada, por exemplo, né? Que foi, acho que, uma das últimas oficinas que eu participei com o CGB. Logo depois começou a acontecer um monte de coisa, né? Inclusive essa pandemia aí. O Muro da Baixada, ele estava até em um festival, a Fabi assistiu ele num festival do Sesc, né, Fabi? E aí ela estava trabalhando. Foi em São João? Não, foi lá em Caxias, no Sesc de Caxias. Passou, fez o maior sucesso lá. Os adolescentes foram assistir, o teatro estava lotado, foi muito legal. Legal. E aí ela chegou me contando, e eu falei, e aí eu contei pra ela como que foi o processo desse filme, né? Que foi muito massa, assim, a gente saiu com a câmera do Igor andando, do Vitor andando com a câmera, assim, pendurada, assim, e nisso a gente trocando ideia mesmo, assim, né? Tipo, pô, o que a gente podia fazer e tal? E alguém olhou pro muro, acho que foi o próprio Vitor, falou assim, pô, a gente podia fazer alguma coisa no muro da Supervia, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer. E era a mesma época que o maluco lá queria construir um muro para separar os Estados Unidos, eu acho, dos outros lugares, um rolê assim. A gente podia fazer um muro que separa a Baixada do resto do Rio de Janeiro, né? Vamos lá, vamos fazer. E aquilo foi muito espontâneo, né? Foi uma parada que foi muito assim, improviso real, né? E aí é isso, não tem como a gente não mencionar o teatro, né, que está totalmente atrelado ali ao cinema e principalmente ao cinema de guerrilha. Eu acho que ninguém ali era ator e atriz, tirando Tuane, todo mundo estava ali, tipo, né, querendo aprender um pouco sobre, enfim, cinema e tal. E acabou que virou uma parada de que na hora todo mundo interpretou, todo mundo tinha uma ideia para fazer, tipo, o teatro de improviso, assim mesmo. E ficou muito massa, né? Assim, todas as vezes que eu lembro do processo assim desse filme, eu lembro que é isso, a gente trabalha ali com as possibilidades e vamos, né? A gente não pensa muito, a gente vai e faz, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho desse processo das oficinas mesmo, assim, porque eu sempre achei que foi algo muito espontâneo, mas não é um espontâneo que não é planejado, porque
Eu fui aprender de planos, eu fui aprender de enquadramento, eu fui aprender de iluminação, roteiro, tudo com vocês, sabe? Mas não de uma forma maçante, como eu aprendi na escola de cinema da C. Ribeiro. Que bom que eu tive essa oportunidade, né, de vivenciar a escola de cinema da C. Ribeiro. Mas é claro, é uma forma muito mais prazerosa de aprender quando a gente está entre os nossos e tal, né? Então, como que vocês pensavam assim essas oficinas e tal? Vou falar rapidinho, porque eu me lembrei do 4x1 que nós fizemos andando em Caxias, né, Tony? Caxias. Aham. De forma experimental. Estava fazendo a edição do Enterro de Anão e a Tuane participava também da edição lá, junto com o Vitor e comigo, enfim, o Paulo Ricardo. Fizemos o 4x1 em 1 hora, menos de 1 hora, será? Que é a visão de um encontro de um casal na visão de 4 pessoas. E o filme ficou super, super legal, né? Super romântico, muitas vezes, na minha opinião, até romântico. Então, um filme assim, feito ali na rua de Caxias, no centro de Caxias. Então, a gente pegava essas experiências e transformamos isso nas oficinas. O Muro da Baixada é isso. Vamos lá ver o que acontece. Vamos ver o que vai acontecer, o que vamos ver, o que vamos enxergar. Vamos tomar conta do nosso território, né? Porque tudo ali é o nosso território. Vamos fazer o quê? Qual o registro que nós vamos fazer? Onde a gente vai se inserir dentro disso? Registrar isso que nós estamos fazendo, que nós estamos pensando. Muito, muito ali na hora, né, Ricardo? Muito ali na hora. Muito Então, você ali. já contou em 2011, né? Eu vou deixar agora você publicar. Não, pode falar. Eu só ia te interromper para falar que isso me lembra quando você fala do início do CGB, que eu não tava lá, né? Eu entrei ali no Intergênio, não. Mas quando você fala assim, pô, o CGB começou ali com a mosca que caiu no copo, e a gente, olha, a mosca caiu no copo, e um daí, pô, mas isso lembra o quê? Mas e a gente tem uma câmera, hein? E ali começou cada um dar uma ideia, e foi assim que foi feito o primeiro filme do CGB, né, Ricardo? Se eu estiver errado, A por favor, logo corrija. também é, né? Isso. A logo E do aí, CGB. Massa. isso a gente foi levando para a vida, né? Todos os filmes que a gente foi fazer, do jeito que começou, a gente seguiu colocando isso nos filmes, assim. Nunca deixou de ser isso. Até a Liz falando agora, né, Liz? Que você levou isso também com você, né? De a gente ter uma ideia, a gente pode botar em prática sim, essa ideia. Sim. Gente, desculpa te interromper, Ricardo, que você ia Não, falar. é isso mesmo. E isso serve para tudo. E as oficinas já eram feitas assim, dessa forma, né? Essa vibe de vamos ver o que o bicho vai dar, né? Então, e Uhum. sempre dá bom, porque quem está querendo fazer quer muito. Então, vai dar sempre bom, na minha opinião. E isso a gente já fazia lá em 2011, numa rua em Caxias. A gente fez outros, né? Mas eu me lembrei agora do 4x1 lá em Caxias, que ficou muito, muito legal o filme. Uma visão de 4 pessoas diferentes. Então, assim, é o que vai acontecer. Vamos ver. E a gente não tinha pretensão de fazer esse curta lá em Caxias. Foi acontecendo. Assim como o Muro da Baixada. Vamos descer, vamos ver. Subir a Rua da Matriz, a gente viu o muro. O que pode acontecer com esse muro? Um muro tão sugestivo. Então, é muito do acaso também, né? Do acaso, da soma da criatividade, da soma do querer, a soma de uma câmera na mão, soma da criatividade, soma de muita coisa junto, né? Tudo numa fórmula só e o resultado acaba sendo bom, né? Assim, eu lembro quando a gente ia dessas oficinas, eu, Ricardo, o Vitor, cada um já tinha um pouquinho de mais experiência em uma área, né? O Vitor ali com a edição, enquadramento, essas coisas, o Ricardo, direção, roteiro, e eu com a parte de atuação, né? E aí cada um já tinha um planejamento ali na sua área específica, mas a gente nunca deixou a essência do CGB de lado, porque a gente fala, a gente vai chegar lá, cada um tem um pouquinho da sua área para falar, mas a gente sabe que os alunos vão ter a sua câmera, o seu celular, para poder fazer alguma coisa ali. A ideia deles vai surgir ali na oficina. A gente vai trazer um pouquinho do que a gente já sabe mais, né? Cada um sabe mais. Mas quando chegar ali no momento, vai ter esse seu CGB. A ideia vai vir ali da cabeça deles e a gente vai montar alguma coisa. Então, a gente nunca deixou essa essência sair das oficinas. Muito Eu, massa. fiquei, eu, eu tive a oportunidade de participar de uma amostra agora, e aí eu vi um filme de um pessoal, muito legal, pessoal,
que fez um filme da escola, Academia Internacional de Cinema. Aí você estava falando da parte técnica da AIC, CIB. eu acho que é onde a gente estudou, né, Fabiola? Que a gente ganhou aquela bolsa, que você fez edição, eu fiz direção. AIC, Academia Internacional de Cinema. Uhum. Lá de Laranjeiras, não é? E eu não sei nem onde é que é, só sei que é chique, né? É uma É coisa chique. chique. A gente ganhou uma bolsa para a primeira turma deles. Eles estavam começando assim. E aí a gente conseguiu essa bolsa. E a Fabi fez E as edição. aulas foram tudo online, né? Que foi bem no meio da pandemia. E então a gente não ia lá, era em casa. Mas a gente foi só para gravar, na verdade. Isso aí. E aí eu tive a oportunidade de ver o filme, apesar da galera que estava lá na mostra, ser uma galera jovem, muito. Acho que é o primeiro curta deles. Eu não. Eles, assim, como é que eu vou explicar para não soar de outra forma? Eu esperava mais por ser da AIC. Eu esperava um baita filme por ser um filme da AIC. E quando eu olhei, assim, falei, caramba, foi muito mal feito, na minha opinião. Tudo bem, mas às vezes tem uma escola, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho receita do que eu vou falar, mas a criatividade não tem endereço. A pessoa... eu conheci o Josemir, por exemplo, que foi um cineasta da Fazenda Botafogo, que ele foi estudar cinema em Cuba. Gente, peraí E ele me rapidinho, disse, só tá Ricardo, dando 10 minutos aqui de novo. Mas acho que ele falou, a Ricardo, gente consegue. ele falou, Ricardo, eu fiz cinema em Cuba. Aí quando eu fui assistir o filme dele muito mal cortado. A edição dele não tinha sentimento na edição. Eu fiquei me perguntando, o que adianta o cara fazer o que em Cuba se ele não sabe, não tem sensibilidade de cortar o filme? O que adianta eu entender tudo sobre o sistema solar se eu não consigo me encantar com o pôr do sol? Não adianta. Então, quando eu assisti o filme da AIC, eu fiquei assim, caraca, lá só tem fera de professor, tá? Lá não tem açougueiro com professor, lá só tem cara que sabe de cinema. Tem os Mas caras os que dão caras... aula lá da onde? De Nova York, de É, Londres, é assim. Eles nem estão aqui no Brasil. É isso. Isso aí. Os caras são os caras que dão aula de cinema, são os caras. Aí eu vi o filme querendo gerar uma expectativa, eu falei assim, poxa, não gostei do filme. Não foi com um olhar crítico, nem... Não. Eu queria ver um bom filme, mas o filme mal feito, o roteiro ruim e mal cortado. Naquela ocasião, entendeu? Eu vi assim, não adianta você fazer A e C se você não tiver sensibilidade, não tiver criatividade. Na minha opinião, mais do que a técnica, tem que ter a ideia, tem que ter a boa ideia para ficar bom, sabe? E aí agrega, claro, a técnica. Mas a ideia, a criatividade é muito mais importante que qualquer técnica, na minha opinião. Sentimento, né? Sim, a gente meio que eles podam, né, isso, sensibilidade, sentimento, tudo. Eles estão muito preocupados, tipo, com a técnica, com os equipamentos super caros. A gente gravou lá um dia inteiro, lá mesmo no dia da gravação, foi lá mesmo, lá onde eles ocupam ali, o prédio ali. E caraca, tipo assim, tinha gaffer, tá ligado? Os caras gaffer, quando o cara falou, eu sou gaffer, eu falei, cara, o que é isso? Eu nem sei o que é isso, mas aí o cara tava, tipo, escalando uma parada assim, que tinha uma câmera que botava lá não sei aonde, vários planos, né, Fabi? E eu fiquei assim, caraca, o que é isso? Mas assim, não teve ninguém pra fazer preparação de elenco, por exemplo, sabe? Tipo, era tudo muito tipo, cortado mesmo. Eu pensava uma parada pra fazer na cena, não pode fazer. Tem que andar mecanicamente, você tem que virar, a atriz tem que fazer a cara tal. Caraca, uma parada assim. É interessante pra gente que tá aí estudando, né? Que a gente tem que também ter os diplomas igual desses caras, pra não falarem que a gente não faz, que a gente não pode só porque não tem um papel. Mas é engessado, é muito engessado. Eles estão preocupados com a técnica e com, é isso, ter o equipamento ali fodão e tal, mas não estão preocupados. Sensibilidade não é uma parada que eles estão querendo, assim. Eles parece que eles queriam mesmo passar a técnica, né, pra vocês, sabe? Saírem de lá sabendo a técnica. E é interessante o Ricardo falar isso, que me lembra a fala da Fabiola, que ela estava falando agora.
que ela falou que ela percebeu que edição é ser artística também, é ter sentimento. Não é só, tipo, saber a técnica. Você sabe a técnica, faz tudo saber a técnica. Mas quando você começa a colocar sentimento, a parte artística no negócio, aí muda, você sente, você assiste e você sente que ali teve sensibilidade, ali teve a parte artística, sabe? Sabe que eu estou lembrando aqui de uma história do Mendigo, que foi o primeiro filme. Na cena em que o mendigo, que o médico que não é mendigo dá uma nota de 100 para a mendiga, o editor corta uma fala que eu, como roteirista e como pessoa que, na minha opinião, tem sensibilidade, eu olhei assim, pô, tá faltando alguma coisa aqui, peraí, volta para trás um pouquinho. Eu não participei dos cortes, mas como eu participei das filmagens todas, eu sabia o que eu escrevi também. Volta aqui. Aí ele tinha cortado a expressão da atriz, falando assim, moço, ele tinha uma expressão, a respiração, a nota, ela eu peguei uma nota na minha vida. Eu falei, ó, chegou em casa falando: caramba, só tem artista em São João. Aí eu falei, cara, na Baixada inteira, né? Eu lembro na época que eu fui fazer meu como é o nome? O DRT lá no SATED. Um menino que me atendeu, ele falou que, tipo, acho que era 80%, 70%, sei lá, dos registros, porque eu falei, ele, mas uma pessoa de Nova Iguaçu, nossa, 70%, 80%, um negócio assim, era uma porcentagem bem alta, era muito mais que a metade de artistas registrados lá no SATED são da Baixada, assim, sabe? Isso é muito doido, né? Porque se a gente pensa Baixada, o que a grande mídia está mostrando aí da nossa Baixada? Violência pra cacete, assim, né? Como se só tivesse isso na Baixada. E a galera que faz o trabalho braçal, a galera que tá... Estamos em todos esses trabalhos, né? Em todos esses lugares, né? Também. Mas nós também somos artistas, né? Nós também somos realizadores, produtores de audiovisual, de teatro, né? E que muitas vezes não se tem um reconhecimento, assim. Se a gente for falar de fomento, sei lá, edital, quais os editais que tem voltados para a Baixada Fluminense, né? São pouquíssimos e muitos deles surgiram agora na pandemia, né? Antes a gente nem tinha assim como nomear muitos editais, assim. Agora tem uns que são voltados e tal, mas que não tinha antes, né, da pandemia. É uma coisa que foi com a lei emergencial mesmo, né, da cultura, e aí, não, peraí, não tem artista só no centro e zona sul, né? Tem artista também em zona norte, zona oeste e baixada, né? Então tem uns editais agora que já estão voltados, assim, também para nossa área, para nossa região. E aí a gente estava falando dessa questão, né, que a Fabi falou, nossa, tem muita artista na Baixada e tal, e em São João. E aí eu estava pensando de como que muitos desses artistas passaram pelo CGB e continuam no CGB, né? E uma viagem minha, assim, que eu gosto muito do neorrealismo italiano, né? O Ladrão de Bicicleta é um dos meus filmes preferidos, assim. E aí eu tive a audácia de comparar o modo de se fazer cinema de guerrilha, com o neorrealismo italiano. É uma parada que eu estou tentando sustentar aí para talvez jogar no meu TCC, assim, escrever sobre isso. Porque Legal. se a gente for parar para analisar os aspectos, tem muita coisa, tem muito a ver, assim, né? Os não atores, a Tony cortavam dobrado para poder preparar aquele elenco de não atores, assim, né? E que na hora, tipo, fluía muito bem, assim, a galera dava show. O cenário também, da gente
transformar, reconstruir, desconstruir essa visão de que a Baixada é tudo, enfim, ou mato, ou é tudo valão, ou é tudo destruição. A gente reconstrói, desconstrói o tempo todo, né? Essa imagem que a grande mídia coloca aí da Baixada Fluminense, porque a gente usa a Baixada como cenário, né? Então, tipo assim, tem lá o trem passando, a gente já sabe, esse filme é de realizador da Baixada, esse filme foi feito na Baixada. É uma marca que a gente tem também, assim, né? De sempre utilizar as estações de trem, o trem e os cenários da Baixada, assim, né? Então é muito, cara, é muito foda, muito massa ligar no Canal Brasil, por exemplo, e ver um filme do CGB lá e você, caraca, lá, caraca, São João, Praça da Matriz, caraca, Estação de Nova Sul, caraca. Tipo, é muito maneiro. Acho que só quem é da Baixada vai entender esse rolê. Quem não é também, que acaba, tipo, sendo contagiado também, né, por esse orgulho que a gente tem de poder dizer que a gente faz arte no nosso território, assim, né? E que foi através também, foi no nosso território que a gente conheceu essa possibilidade também, com pessoas do nosso território também, né? Isso é muito importante, assim. Acho que a gente pode ir finalizando, o papo tá ótimo, eu queria ficar, tipo, a noite toda com vocês numa mesa de bar, trocando essa ideia, eu tô com muita saudade mesmo. Tá muito legal mesmo. Tá muito massa, Só que é isso, a gente tem esse rolê desse troço, desse Meet, sei lá, esse Zoom que acaba em 40 minutos, que não contempla a gente, né? Tinha que ser mais tempo, assim. Mas eu queria só finalizar agradecendo novamente por vocês toparem esse bate-papo e dizer que em breve eu quero realmente encontrar vocês pessoalmente e pra gente continuar trocando figurinhas e tal, conversando. A gente já falei com o Ricardo de uma ideia aí de filme pra gente tentar colocar em prática e quem sabe a gente fazer esse retorno, né? Pós que ainda tá na pandemia, mas que agora, graças à vacina, a gente está podendo voltar um pouco do normal, não tão normal assim, mas talvez a gente consiga, sei lá, fazer mais um filme aí para ganhar o mundo, porque os filmes do CGB ganham o mundo, a gente sabe disso, né, Ricardo? E é isso, e tá produzindo, né? Aí se vocês quiserem, vocês três falarem mais alguma coisinha para finalizar, vai ser show. Eu queria agradecer, Liz, o convite para estar aqui, para estar debatendo cinema de guerrilha, né? Não só cinema de guerrilha na Baixada. Eu acho que é sempre muito importante a gente estar falando, estar relembrando, estar colocando na mesa tudo que aconteceu, tudo que pode vir a acontecer, esse nosso futuro bate-papo. Quem sabe o que não pode surgir desse nosso bate-papo aí sentado na mesa, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de estar podendo falar do CGB de novo, porque sempre me deixa muito, muito bem, muito feliz poder falar dessa história que é incrível e que segue aí, que eu fiquei muito feliz de ouvir a Liz falando que não é lembrança, né? É vivido, não é? Ah, lembrei. Não, tá aqui, tá presente. Então, eu quero agradecer e dizer que, nossa, muito feliz de ouvir você falando e ouvir você falando que o CGB mudou a sua história até hoje no seu pensamento, nas suas produções, tudo que você segue fazendo. É muito maravilhoso ouvir falando, porque também mudou a minha, desde lá do início. E aí eu sigo aqui focada nisso, sabe? Pensando que dá sim, dá para fazer de tudo um pouco nessa vida, a gente consegue, se a gente quiser muito, entendeu? O CGB me abriu muito a cabeça para isso. E aí estou muito feliz de estar nesse bate-papo. Muito bom mesmo. Obrigada, Fabiola. Adorei te conhecer também. E é isso, muito legal, gente. Muito legal mesmo. Muito obrigada, Tu. Eu quero falar que eu estou muito feliz também em ter conhecido vocês e saber um pouco mais do cinema de guerrilha da Baixada. Eu ouço tanto falar, eles falam tanto, e eu estou conhecendo agora os personagens da história dela. Isso é muito legal.
E espero conhecê-los pessoalmente também, né? Para a gente trocar uma ideia. Acho que em agosto ou setembro eu vou fazer uma mostra lá de foto, né? Com celular, fotos de celular. A Eliana vai arrumar um espaçozinho lá para eu fazer uma Lá no Sesc exposição. São João? Sesc São João, Não sei se é agosto ou setembro. Eu acho que pode ser aí, hein? Eu acho que pode ser no dia da abertura dessa exposição, a gente marcar já um date ali, todo mundo, hein? Eu acho. Vou até escrever aqui, hein? Vou mandar zap para vocês. E concretizar o que você falou sobre o Sebastião Salgado, né? Descaracterizar isso. Eu respeito ele, é um baita fotógrafo, mas as fotos que vão ser expostas lá não são fotos de celular. Então, e eu acredito que tem alguma qualidade no que eu vou mostrar. Eu acredito. Agora, muito bom estar aqui falando de cinema de guerrilha na Baixada, cinema de guerrilha da Baixada. Estar com a Tuane para poder falar tudo isso, reviver tudo isso, saber tudo isso de novo. Estar com você de novo, Liz, conhecer a Fabiola. Muito feliz por tudo isso. Só tenho que agradecer pela oportunidade. Sempre que precisar de mim, da gente, né, Tuane? Pode contar conosco. Sim. Sempre. Dizer sempre sim às oportunidades faz parte da minha necessidade de ser artista. Sabe? E eu tô aprendendo muito com o Ricardo, hein, Ricardo? O Ricardo me manda mensagem todo dia falando dos sims que ele tá aceitando e eu fico assim, Ricardo, eu tô abrindo minha mente e meu coração. Porque o Ricardo sempre tá com as portas abertas, assim, Sim. É incrível. Eu falo, Ricardo, ó, me inspira diariamente e eu vou ser essa pessoa de portas abertas sempre. Desculpa, Ricardo, pode seguir. Nada. E há pouco tempo a Danusa Leão faleceu, né? E ela falou numa entrevista como é que ela conseguia ter êxito, e ela fala, dizendo sim às oportunidades. Eu falei, caramba, olha só que legal, né? A gente não está pensando errado quando a gente diz sim. Tem gente que quer colocar um obstáculo para tudo, né? Não, por quê? Como é que vai ser? Não, vamos viver a experiência de aceitar esse sim. Se deu errado, a gente tentou, né? Mas o importante é a gente tentar sempre, na minha opinião. Não vai fazer mal a ninguém, não está prejudicando ninguém. Vamos dizer sim para as possibilidades, para as oportunidades. Essa é a minha visão que eu tenho como artista. E, assim, você, Liz, você entrou numa live uma vez, eu não sei nem quando foi, e você fez um comentário que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Você falou assim, Ricardo é daqueles professores que a gente leva para a vida inteira. O que você falou. É isso. Em primeiro lugar, que eu não me sinto jamais um professor de nada. Eu sou um açougueiro, eu estou no açougue ainda. Tá? Caramba, tá no açougue ainda. Eu estou no açougue. E você me dizer isso, sendo um açougueiro, eu nunca vou esquecer disso. Porque, claro, que naquela oficina eu estava nessa condição, mas eu estava só trocando as nossas experiências. Né? Eu sempre vou me ver como alguém que está compartilhando a minha experiência com alguém. Jamais como professor de alguma coisa. Eu não consigo me visualizar disso. Quando você entra naquela live e fala isso, Ricardo é daqueles professores que a gente leva para uma vida inteira, eu arrepio só de lembrar dessa frase. Então, porque é muito impactante para quem nunca pensou em ouvir uma frase dessa. Então, eu sabia que o CGB, no meu pedacinho de possibilidades, atuando no dela, no Vitor, no dele, poder impactar você dessa forma, isso me deixa muito feliz e pensar que valeu a pena e vale a pena, sempre. É isso. Sim. Muito obrigada, agradeço novamente. Estou muito, muito, muito feliz. Acho que é isso, essa troca, essa troca que é onde a gente mais aprende, né? Então, assim, o professor, para mim, é essa pessoa que está aberta a trocas, a possibilidade de troca, a possibilidade de aprender e também ensinar, né? Então, mesmo você dizendo que você não se considera um professor, então, na minha concepção do que é um professor, para mim, você é um professor, entendeu?
E você falou dos sims, né? E aí eu lembrei da Elza Soares também, né? Uma grande atriz, uma grande cantora, uma grande artista que nos deixou agora há pouco tempo, também era muito do sim, né? Ela, até os últimos anos dela, ela estava dizendo sim, sim, sim. É tipo, pra gente mais velha, gente mais nova, que chegava querendo fazer um feat com ela, querendo fazer um clipe e tal. Então, desde o início da carreira dela, ela falava muito sim, né? E é isso, a gente... E é esse sim que não é um sim do topo qualquer coisa, topo... Não, é um sim muito consciente, né? Muito... Um sim do tipo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu me proponho a fazer com a minha arte, né? Então, essa possibilidade do sim, para mim, ao meu ver, é bem isso, assim, do sim consciente, do que eu quero, até onde eu quero chegar, quem eu quero atingir com a minha arte. Então, hoje, se eu posso, num espaço, desconstruir uma fala de um cara que, tipo assim, sabe, tá num patamar, assim, sei lá onde, que é nessa exposição que eu estou trabalhando, posso desconstruir essa fala de que não se faz foto, não se faz vídeo com celular, é porque o professor, o CGB, tá lá me dizendo que sim, que dá para fazer sim. Tipo, inclusive eu vou fazer uma exposição com fotos de celular, sabe? Então é isso, foi o que Tuane falou também. Levar a essência do CGB para a vida. Então tudo que eu for fazer como produtora e realizadora audiovisual e como arte educadora, que são as minhas meus dois ofícios, vai ter essa essência do CGB. E é isso. Agradecer mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada. Por tudo, não só pela live, por tudo. Todas as palavras. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Adorei estar aqui. Vamos marcar para a gente conversar sobre essas ideias que estão surgindo de filme, assim. Eu já troquei um pouquinho com o Ricardo. Não vamos deixar essa luzinha se apagar, não. Ela tem que se fortalecer ainda mais a luz das ideias. Verdade. Então tá, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa, mandem mensagem. Deixa eu só fazer um print daquele rolê de fotos que a galera faz. Espera aí. Vamos. 1, 2, 3 e... não consegui. Peraí, eu vou conseguir. 1, 2, 3 e... Digam CGB. Agora foi. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.